Domingo de Copa do Mundo, o Internacional fica atento ao mercado, às movimentações lá no Catar e também sobre possibilidades de saída dos seus jogadores. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Todo mundo na expectativa da Copa do Mundo, começando a Copa, começando os jogos da principal competição do mundo, né? De futebol do mundo. Muito bacana, tem muita possibilidade de a gente assistir uns jogos bons, né? Tem aí 30 dias agora de futebol, já que acabou a temporada brasileira, né? Já que acabou o internacional, a gente pode ver um futebol vistoso, aquele futebol bonito dos campeonatos aí, né? Do campeonato da Copa do Mundo aí. Olha só, aproveitar, já que a gente está falando de Copa, e te convidar para tu entrar em kto.com, fazer teu cadastro. Se tu ainda não tá lá, tu tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Porque tem o seguinte, ó, entra kto.com, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet para tu pegar e brincar na Copa do Mundo. Na Copa agora, por exemplo, só para ter uma ideia, tem um bolão rolando lá na KTO, que se tu acertar o resultado dos 15 jogos, tu ganha R$ 500 mil em free bet. R$ 500 mil, é um absurdo. Então vai lá, não perde tempo, vai, tenta botar uma graninha no bolso com a KTO. Assim, você já deve ter visto que a movimentação de mercado ela está bem intensa, né? A gente está vendo o Internacional com propostas, o Internacional com sondagens. Tu vê, por exemplo, no Brasil e no exterior. Brasil e exterior. Então, assim, por exemplo, Brasil, o interesse do Vasco no Kehler. Brasil, movimentações ali olhando e observando o Pedro Henrique, observando de repente o Maurício na questão do Red Bull Bragantino, né? Então o próprio é importante que a gente veja esse tipo de movimentação de mercado em diferentes áreas. Por quê? Tem agora a área internacional, né? A parte do exterior, que, por exemplo, já está começando a sondar o Johnny. Daqui a pouquinho o Arsenal e o Real Madrid, que também viram o Maurício. Eu vou falar um pouquinho sobre os bastidores disso tudo. Porque eu conversei com algumas pessoas que têm bastante movimentação dentro do vestiário do Inter, ali pela direção de futebol do Inter, e tá todo mundo muito, vamos dizer assim, não é nem receoso, tá? Mas tá todo mundo numa expectativa de mercado pós-Copa do Mundo. E aí eu vou explicar por quê. Porque assim, é claro, os principais clubes do mundo cederam jogadores agora para a Copa, né? Os principais empresários do mundo estão, inclusive, no Catar. Estão observando os jogos lá, estão observando as movimentações nos principais clubes, nas principais ligas, se tu for olhar, né? E não vai ser agora que vai vir uma proposta atrativa para os clubes, por exemplo, do Brasil, né? Os clubes do Brasil, como o Inter. Por exemplo, ó, o Spezia da Itália estaria interessado no Johnny, ok? Ok. Até aí tudo bem. Só que eles apontam com uma oferta na casa dos 8 milhões de euros. Isso aí o Internacional jamais vai vender o Johnny por 8 milhões de euros. O que me disseram é que se acima de 10, menos de 10, o Inter não topa nem conversar. Entende? Então, começa por aí. Tu vai ter nesse momento os principais empresários voltados para a Copa e os seus agenciados lá na Copa, para depois até fazer negociações com eles, né? E os clubes menores, os clubes de menor expressão, que estão de olho no mercado neste momento. Então, dificilmente o Inter vai receber uma proposta que possa cobrir a ausência do jogador. Pô, o Johnny hoje terminou como titular, né? O Johnny é um titular do Internacional. Então, dificilmente a gente vai ver o Johnny indo para um Spezia da Itália, que hoje, por exemplo, luta contra o rebaixamento. Luta contra o rebaixamento no campeonato italiano. Então, essa é a primeira movimentação. Dentro do Brasil, se a gente for olhar, dentro do Brasil, aí sim, aí é uma outra realidade. Porque olha só, por exemplo,
O Cruzeiro está se movimentando. Se a gente olha, ó, ele tá a mesma coisa que o Inter está fazendo, está de olho no futebol sul-americano, o Cruzeiro também está fazendo. Os grandes clubes do Brasil também vão fazer isso. Pega, por exemplo, o Almendra, né? Agustín Almendra, que eu falei sobre isso ontem aqui no canal. Volante de 22 anos do Boca Juniors, né? O Ronaldo já quer entrar em contato com ele para botar ele aqui agora na próxima temporada, de repente levar ele para a Europa depois. Então, tu percebe que existem diferenças nos dois tipos de negociação, mercado nacional e mercado internacional. Tem um lance que agora vai ser um complicador para o Internacional, que é essa proposta do Vasco pelo Kehler. Tá? Essa proposta do Vasco pelo Kehler. Por quê? Porque o Vasco foi lá, apontou com uma proposta de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros ali, 10, 15 milhões de reais. Tá? Só que o Inter não vai vender o Kehler. O Inter não vai vender o Kehler. Ele não quer vender o seu goleiro titular. É óbvio, né? Ainda mais para dentro do Brasil, né? Daqui a pouco, se fosse vender para o exterior, era uma coisa, mas não é o caso. Só que, a partir dessa proposta, a mesma coisa que aconteceu com o Pedro Henrique, que o empresário do Pedro Henrique está pedindo uma valorização salarial e uma ampliação de contrato, o staff do Kehler está pensando a mesma coisa. Então agora a gente precisa só um pouquinho. Ó, acabei o Campeonato Brasileiro valorizado, eu sou o titular da Libertadores do ano que vem, agora eu estou recebendo até propostas de clubes do Brasil, mas que, por exemplo, o Vasco veio da Série B, mas tem a parceira, né, a SAF, a 777 Partner, que vai botar 190 milhões esse ano para trabalhar com o futebol no Vasco da Gama. Ou seja, a partir dessa proposta, o Internacional vai ter que dar uma valorização salarial pelo Kehler e talvez até mesmo aumentar a multa salarial, a multa rescisória, melhor dizendo, para o clube brasileiro, né? Para clubes brasileiros. O que eu sei hoje é que o Kehler ganha menos de 100 mil reais. 100 mil reais é nada, né? No campeonato, no âmbito brasileiro e no âmbito dos principais clubes, como é o Internacional, né? Então, só para tu ter uma ideia dos problemas também que essas propostas, essas sondagens de clubes também vão trazer para o Inter agora neste finalzinho de ano. Sem contar o Vitão, né? Que ainda na janela agora de janeiro, que é a janela de inverno da Europa, pode ter chamado a atenção pelo Campeonato Brasileiro que fez e aí outros clubes entrarem em contato com o Shakhtar para tirar o Vitão do Internacional. Se tu chegou até aqui, cara, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Eu sei que a gente vai estar ligado na Copa do Mundo hoje de tarde, mas o celular não para e as informações também não. Então vem que ao finalzinho do domingo a gente vai conversar sobre o Internacional e vai trazer mais informações aqui, beleza? Tamo junto, um forte abraço, tchau!